Sim, eu não concordo que o Desenrola visa resolver os problemas de dezenas de milhões de brasileiros que estão inadimplentes. Não, o Desenrola visa resolver um problema de um brasileiro. O problema de Lula, que é conseguir votos, né, para a eleição desse ano. É por isso que existe o Desenrola 2. Né? Há 2 desenrolas em 3 anos. Obviamente se trata de um esparadrapo de má qualidade colocado sobre uma ferida hemorrágica. Qual é a causa de fundo do endividamento e da inadimplência? Os juros muito altos. Qual é a causa dos juros muito altos? A política fiscal expansionista crônica do governo. Essa política fiscal expansionista tende a gerar inflação. E o Banco Central responde aumentando os juros. Os juros muito altos provocam o endividamento e a inadimplência. Há uma questão subsidiária aí. Com a expansão do crédito consignado, as pessoas, milhões de pessoas, têm menos renda disponível, porque ela já está, né, vinculada ao crédito consignado. E isso nos obriga a tomar mais empréstimo no cartão de crédito, nas financeiras, etc. O Desenrola 2 anuncia o Desenrola 3 para o ano que vem, o 4, o 5, o 6. O governo não quer mudar de política econômica e atacar o problema de fundo, que é o problema dos juros, que é o problema da política fiscal do governo. O Desenrola é uma medida eleitoral destinada a resolver o problema de um brasileiro. Vocês viram a narrativa que a campanha petista está tentando emplacar? Cada vez que damos um passo adiante para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. Pois é, agora o Lula quer pagar de candidato antissistema. É uma ideia tão falsa, mas tão falsa, que o próprio Lula, discursando no exterior, disse o exato oposto poucos dias atrás e reconheceu que hoje é a esquerda que se tornou o sistema. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. Qual Lula que está falando a verdade? O Lula do sistema, que discursou na Europa, ou o Lula antissistema, que leu o roteiro do marqueteiro no seu pronunciamento à nação brasileira? Você decide. Mas que tal a gente usar as próprias palavras do Lula para entender o que é o sistema e como ele se manifesta nas esferas de poder? O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Reparem que a propaganda petista separa o sistema em 3 categorias, mas só define uma delas, os bilionários. Então, vamos começar por eles. Nunca antes na história desse país houve tantos bilionários no Brasil. Algumas estimativas dão conta que o número de bilionários saltou 33% só nos 2 primeiros anos do governo Lula, o que por si só já mostra que a gestão do PT é um terreno fértil para os 0,1% mais ricos. Para ficar em um exemplo óbvio de como o governo petista beneficiou o grande capital, é só olhar o lucro recorde das 4 maiores instituições financeiras do país, 101 bilhões de reais em 2025. Ou seja, enquanto mais da metade da população adulta está endividada por causa de inflação, impostos e juros, os bancões estão lucrando como nunca. Não à toa, as famílias acionistas do maior banco privado do país são apoiadoras e doadoras de campanha do Lula, assim como os irmãos bilionários da proteína animal. Um deles chegou a atuar como emissário não oficial do Brasil na crise da Venezuela, lembra? A bilionária mais famosa do nosso varejo também é apoiadora histórica do Lula. E até a Faria Lima, que o PT ama demonizar, estava em peso com Lula na campanha de 2022, incluindo grandes gestores de fundo e até os pais do Plano Real. E assim que eleito, quando Lula montou o seu conselhão de governo, ele convidou uma dezena de bilionários, o equivalente a 14% dos ricaços do país. Você não acha estranho o Lula ser tão próximo dessa turma que, segundo ele, joga contra os interesses da população brasileira? Mas vamos seguir porque, de acordo com a narrativa petista, o sistema não é formado só por bilionários. O sistema também seria composto por gente que está no andar de cima, por elites que mantêm seus privilégios às custas do povo. É impressão minha ou sem querer, o Lula descreveu a cúpula dos poderes em Brasília. Sim, porque a burocracia do Estado e a classe política não produzem riqueza, vivem dos impostos pagos pela sociedade, mas usufruem de direitos, benefícios e regalias exclusivos para o topo do funcionalismo público. Aliás, essa é a origem do termo privilégio.
Uma lei ou uma regra que só vale para uma pessoa ou para um pequeno grupo de pessoas. Coisas como os supersalários, as superaposentadorias, a estabilidade no emprego, a blindagem institucional. E quem você acha que ocupou o andar de cima nesse século, nesse país? Exato, foi o Partido dos Trabalhadores, o grupo político que nos últimos 24 anos governou o Brasil por 17 anos, ou seja, 70% do tempo. Foi o PT que arquitetou a coalizão com o Centrão no Congresso, incluindo os esquemas do Mensalão e do Petrolão, e a aliança com o STF, que primeiro tirou Lula da cadeia, depois anulou suas ações penais e, finalmente, junto com o TSE, desequilibrou as eleições por meio de censura, casuísmo e duplo padrão nas decisões judiciais. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. E é importante frisar esse ponto. Além de terem realizado nomeações políticas para dezenas de milhares de cargos públicos, o PT fez 15 indicações bem-sucedidas para a posição mais importante da República e a que hoje concentra mais poder, a cadeira de ministro do STF. Se eu não fosse Suprema Corte, eu não governo mais do país, cara. Então, esses são os fatos. Lula se elegeu e governou apoiado por bilionários, e o seu partido foi o protagonista do poder nesse século. Se o Brasil está como está, é por causa do PT e não apesar dele. Quem ocupa a cúpula do governo, por definição, já faz parte da elite, mas quem ocupa esses espaços por décadas a fio se torna o sistema. Exatamente como Lula admitiu em abril, antes de mudar radicalmente a sua narrativa. Nós nos tornamos o sistema. Lula é a encarnação viva do sistema. Só que, depois de mais de 2 décadas de lulopetismo, chegou o momento em que a criatura irá devorar seu criador, que está impopular, fraco e envelhecido. E por isso mesmo será descartado pelo monstro que ele próprio criou, alimentou e serviu. Até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Nós vamos fazer as pessoas comer 3 vezes ao dia. Gente, vocês trazem vazio. Falei, não vou receber quando eu cancelar. Não é porque atrapalha, ainda até os outros. Vamos pagar só com o Val. Que a gente avisa e não cai. Aí depois diz que recebe 20. O povo recebe pouco. Vai. Bora, pessoal, bora, pessoal, bora. E se prepara o seguinte, eu vou ser presidente outra vez. Não porque eu quero, porque o povo brasileiro e o Brasil precisa de alguém que seja democrático, de alguém que saiba ouvir, de alguém que consiga conversar com os olhos e com o coração das pessoas, para que a gente derrote os nossos adversários, seja quem quer que seja. Nós derrotaremos todos. Pode até ser que ele eventualmente ganhe a eleição, só que aí vocês vão ter um encontro inescapável com 2027. Um encontro inescapável com as mazelas do que vocês mesmos estão construindo. A matemática é impiedosa. A aritmética e ideologia não se misturam. O Brasil sempre arrecadou de 16 a 19% do PIB, está arrecadando 21,5%, fazendo déficit primário e um déficit nominal importante. A dívida brasileira está crescendo a passos largos. E a gente está caminhando para ver o que a gente viu no governo Dilma II. Recessão importante, fechamento de empresa, perda de emprego, porque não tem jeito. É o que acontece com governos que são irresponsáveis e gastam muito. Então é este o cenário se nada for feito. Tá muito difícil, mas só é por essa situação, porque nós sem vocês, nós não tem como ir pra frente, só vocês que ajudam nós ficamos aqui comendo. E agora como não tem aula, aí passa fome. Se passa fome, pai, se não fosse essa feira do amigo do bem, todo mundo ia passar fome.